Bom, é agora que eu tô gravando, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu tô muito ansioso para compartilhar esse caso com vocês, assim, e eu adorei, assim, adorei, adorei. Eu acho que vem muito ao encontro, assim, de 90% dos atendimentos que eu faço, vem ao encontro, da minha própria vida, do meu próprio processo de repressão e automatização, né? E a proposta básica é a partir da neuropsicanálise se desenvolveu, né, uma proposta do modelo de repressão freudiano, mas agora à luz das evidências neurocientíficas. Então, isso é a proposta da neuropsicanálise. E o que nós vamos fazer aqui é pegar esse modelo de repressão da neuropsicanálise e aplicar ele dentro de um caso clínico para a gente ver qual que é o resultado que nós temos, tá? E aí, claro, né, eu tive que pegar o caso bastante resumido, assim, porque imagina, são quase 6 meses de sessões, às vezes duas sessões semanais, resumido lá em algumas páginas para a gente poder entender aqui. Mas eu peguei os pontos mais específicos desse caso, que é um caso real, né? Que foi um psicanalista da Inglaterra que apresentou esse caso, e aí o Dr. Max Somos trouxe a conceitualização dele a partir da neuropsicanálise, mas claro, ele trouxe uma série de outros dados, etc., que eu não vou me ater aqui. Eu vou especificamente pegar os pontos mais centrais aqui, até porque eu realmente não sei, duvido muito que eu vá dar conta de transmitir tudo que eu gostaria aqui, pelo menos não especificamente nessa primeira apresentação. À tarde eu tenho que montar uma aula de 2 horas para uma instituição, então vou ter que me sair um pouco mais cedo. Mas a ideia é que, mesmo que a gente não consiga aprofundar, detalhar, fragmentar esse caso em toda essa apresentação, a gente pode usar a próxima apresentação, encontro, para a gente fazer a continuação desse caso, porque são 20 e tantos slides, mas eu acho que se eu conseguir passar 50% do que eu gostaria aqui, já vai ser suficiente. Ao menos para vocês pegar o paciente e já olhar para o paciente por essa perspectiva, por essa orientação aqui do significa repressão. Tá? Então a ideia é essa, é um caso real, né? Foi apresentado, acho que no Congresso de Chicago e foi apresentado também 2 vezes na NPSA. E aí a gente vai olhar de novo para isso aqui. De novo, bastante resumido. Como sempre, eu vou aqui pegar a quantidade de tempo que eu tenho, vou ministrar a aula e depois eu vou abrir um tempinho ali para a gente discutir, trazer algumas dúvidas, tá? Bom, então, especificamente, né, o título da nossa aula é o exame da hipótese de que a repressão é uma automatização prematura. E aí o relato de um caso clínico e a nossa discussão. Acho que o título já dá bastante spoiler do que a gente vai trabalhar aqui hoje. Bom, então, essa aula especificamente que é da comunidade, eu vou dividir ela, né, em quatro tempos, assim, quatro tópicos que eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar todos os quatro, mas dois ou três acho que a gente vai conseguir, e aí posteriormente qualquer coisa a gente abre novamente, tá, esse tópico. Então a gente vai falar da introdução, né, dar uma introdução rápida sobre a neuropsicanálise, sobre essa proposta da repressão que eu estou trazendo aqui. Aí depois nós faremos a apresentação de um caso que eu gostaria e precisaria que algum de vocês lessem sobre o caso. Acredito que vocês tenham recebido ele lá no grupo da comunidade, mas eu também vou encaminhar para vocês, vou colocar aqui na tela. Depois dos comentários, ou seja, eu faço uma introdução, a gente apresenta o caso, depois eu faço comentários específicos sobre como que a gente vai trabalhar nesse caso e depois a gente chega então nas discussões sobre. Especificamente, então, o objetivo dessa nossa aula aqui é fornecer um material, né, de avaliação, assim, se a teoria neuropsicanalítica do Somos sobre a ideia de repressão como uma automatização prematura, se ela cabe, se ela traz alguma evolução, se ela traz algum aprofundamento, alguma melhoria nessa nossa prática em psicanálise, ou seja, existe ali um conceito da neurociência do que significa repressão que o Freud teorizou, e aí como que nós trabalhamos à luz desse conceito agora originado aí, proposto pelo Mark Somos para a gente trabalhar com os nossos pacientes, sem se desfazer da psicanálise, mas entendendo que se isso se mostrar de alguma forma possível, mais eficaz, aprofundado, então é um modelo que nós devemos integrar aí na nossa prática clínica. E eu acredito que através do que eu vou
apresentar aqui, vocês terão uma clareza muito grande, assim, qual é o primeiro passo que eu faço com um paciente, por exemplo, que chegou na clínica e está trazendo uma demanda tal. Tá? A orientação basicamente é essa. Usando esse conceito de repressão, vocês conseguirão trabalhar com esse paciente à luz do que a neuropsicanálise propõe. Tá, mas lembrando que acredito que de forma mais aprofundada sobre o conceito agora revisto pela neuropsicanálise, essa seja uma das primeiras aulas, assim, a não ser as outras que a gente falou sobre ansiedade, a outra que a gente falou sobre processo de memória, memória implícita e memória explícita, que é uma das coisas que a gente também vai abrir aqui. Tá? Acho que a segunda, então, assim, mais aprofundada. E é legal que essa aula aqui ela vai se conectar especificamente com aquela outra aula anterior que nós tivemos, que nós falamos lá do conceito de a memória explícita, aquilo que o indivíduo consegue falar, cognitivo, e a memória implícita, que é uma memória subcortical e que geralmente o paciente não consegue verbalizar sobre ela. O que significa que você pode fazer 30, 40 anos de análise com o paciente e você não vai acessar essas memórias, porque elas não são memórias episódicas, ou seja, elas não sobem à consciência para serem reproblematizadas e aí o paciente conseguir dialogar, verbalizar sobre aqueles eventos. Eu até fiz um vídeo esses dias na rede social falando sobre isso, que inegavelmente, por mais que alguns psicanalistas se neguem a olhar para isso, existe sim uma lacuna muito grande entre a infância, né, e a vida adulta, ou seja, aquilo que o indivíduo já adulto, maduro, com o cérebro desenvolvido, consegue acessar acerca das suas experiências, das suas memórias, especificamente do período da infância. Por quê? Porque esse é um período prematuro, ou seja, o cérebro não está totalmente desenvolvido. Então, o que ele faz é fazer uma automatização de 90% das experiências, dos aprendizados que ele tem. Mas, como o cérebro, o neocórtex, ainda não está desenvolvido, essas memórias não são acessíveis. O indivíduo não consegue buscar essa memória para a consciência e falar sobre elas, tá? Porque elas estão nas regiões mais subcorticais, visando muito mais, de certa forma, a adaptação à sobrevivência do que a maturidade, o desenvolvimento, a verbalização dessas memórias. Então, entender isso significa que, ó, se eu estou trabalhando especificamente com a infância, que é tão cara para a psicanálise, na infância eu estou falando especificamente de memórias prematuras, ou seja, de automatizações que o corpo do indivíduo, sobretudo da criança, faz para que ela possa sobreviver. É a ideia que o Mark Solomon usa, que eu gosto muito, que uma criança ela não pode, nem uma criança, nem um adulto, nem um ser vivo pode se dar ao luxo de colocar o dedo na tomada duas vezes para aprender o que a tomada faz, o que o choque faz. Automaticamente, ao colocar o dedo na tomada uma vez, aquela experiência fica registrada na região subcortical, porque todas as vezes que eu ver uma tomada, um fio descascado, eu não preciso pensar. Aquilo não vem à minha consciência do que vai acontecer se eu colocar o dedo naquela tomada. Não, você já tem uma resposta, a gente fala quase que instintiva, armazenado nessa região subcortical, que vai dizer para você o que vai acontecer. Então não é sobre pensar, é sobre já saber. Essa informação já está consolidada, tá? Estou dando o exemplo da tomada, mas você pode olhar acerca de várias coisas que você já viveu na sua vida, experiências de vínculos, experiências de cuidado, e o que que você fez para lidar com aquilo. Se todas as vezes que eu tenho uma situação difícil aqui, eu preciso aprender a lidar com isso, o primeiro aprendizado, a primeira experiência ou tentativa que você tem, o teu corpo, o teu organismo já automatiza aquilo, já envia para a região subcortical que, por exemplo, uma tomada é ameaçadora, para que você não precise pensar. E ao ver uma tomada assim, descascada, exposta, você já fica esperto, né? É uma orientação aqui para vocês pensarem sobre isso, tá? E aí vamos fazer então uma introdução bastante polêmica, assim, que gera bastante conflito, que é a ideia da neuropsicanálise, porque sempre que a neuropsicanálise, que é esse diálogo entre a psicanálise e a neurociência afetiva, propõe um conceito, uma revisão de um conceito freudiano, e eu já falei muitas vezes que não é algo que de repente o Mark Somos ou qualquer outra pessoa pensou em fazer. Isso está lá dado a orientação, o pedido, o desejo e a própria previsão do Freud em 1915 e 1920, dizendo que em algum momento essa atualização iria e necessitava acontecer. Porque a psicanálise, a partir de tudo, acima de tudo, em especial no Brasil, que nós fazemos muito uso da filosofia atrelado à psicanálise para analisar o cultural, para analisar o social,
O Freud vai dizer que a psicanálise ela tem uma base científica, que ela foi criada como um método de tratamento. Esse método de tratamento tem o objetivo especificamente de ajudar os pacientes a buscar, a alcançar a saúde mental. Para isso, ela é um método de investigação e ela é um método científico, tá? E aí, o que o Freud está propondo é que isso vai precisar acontecer, porque a psicanálise precisa ter uma base biológica, uma base orgânica especificamente alinhada com a ciência, porque ela nasceu da própria ciência. Então, eu falo que uma das importâncias, porque que a psicanálise precisa ter esse diálogo com a neurociência, é que em uma aula anterior, para quem já está fazendo o curso de neuropsicanálise na prática clínica, eu apresentei lá a problematização dos conceitos psicanalíticos. E um deles, para mim, mais evidente, é que o processo de análise ele fica muito à mercê à orientação do próprio analista. Por mais que digam que o analista é um condutor, na psicanálise, o analista está nesse lugar de saber, ele está nesse lugar de orientador. Uma das coisas que eu faço muito no meu processo de atendimento é quebrar um pouco essa ideia de que eu estou no lugar de saber, que eu sou o condutor, que eu sou o dono do saber. Então eu trago de vez em quando com os meus atendimentos um pouco da minha vulnerabilidade. Eu trago para vocês aqui diante do nosso vínculo um pouco das minhas vulnerabilidades, porque da mesma forma que eu posso aprender com vocês, vocês aprendem comigo e vice-versa. Então, a ideia de que trabalhar a partir da neurociência, de dados científicos, o psicanalista sai desse lugar de saber, ele sai desse lugar de dono da verdade durante o processo terapêutico e tem uma relação mais íntima e mais próxima com o analisando. A ideia muito clássica da psicanálise antigamente se você encontra o seu analista e você está andando na rua, você vê o seu analista, você tem que atravessar para o outro lado da rua apenas para não cruzar com esse seu analisando. Aí eu falo, que tipo de processo terapêutico é esse? Que conexão, que vínculo, que segurança, acolhimento um paciente que está em vulnerabilidade encontra num profissional como esse? Então a ideia a gente não está nesse lugar subjetivo de que é apenas o analista que tem consciência do processo de tratamento do paciente. É o paciente que toma esse lugar de responsabilidade, de entender o processo dele, de assumir esse lugar de que as escolhas que ele fez, os acontecimentos que eles fizeram, que ele teve na infância, impactaram no indivíduo que ele é hoje. Então, o convite especificamente da neuropsicanálise, e aí eu acho que especificamente, talvez seja por isso que ela é mais difícil, esteja encontrando mais resistência no Brasil, é porque a maioria de nós brasileiros tem uma baixa autoestima cultural. Então, abrir mão do poder, abrir mão da psicanálise clássica que eu passei 50, 60 anos estudando, e hoje eu sou um professor renomado no Brasil como psicanálise, é difícil. É difícil eu sair desse lugar de experiência lá, clínica, com tantas publicações e ir para a sala de aula aprender com qualquer, como o Eduardo, sobre neuropsicanálise. Então, é difícil assim a gente abrir mão desse espécie de ego do senso comum, né, de voltar a ser um aluno. Não, o psicanalista está muito nesse lugar de sempre ser o que orienta, o que escuta, o que entende, o que interpreta, sonhos, lapsos, atos falhos, xistes, etc. Então a neuropsicanálise está dizendo assim: vamos tirar do psicanalista esse poder todo e propor dados científicos para a gente trabalhar com a demanda que o paciente traz. E aí eu encontro muita resistência nesse sentido. Tá? A resistência nesse entendimento de que não vai ficar apenas de eu interpretar o caso dos pacientes, mas os dados científicos vão me dizer se o tratamento tal não está funcionando. E aí uma coisa muito importante que a neuropsicanálise propõe a partir desse processo de transferência e contra-transferência proposto pelo Freud, você pode pegar, a gente tem evidência disso, um paciente que está ali com uma demanda de depressão, de ansiedade, etc., e ele faz o processo terapêutico baseado na neuropsicanálise, a gente consegue fazer um mapeamento das atividades funcionais do cérebro desse paciente antes dele entrar no processo terapêutico analítico e depois, lá, 3 meses depois que ele faz esse processo analítico. A terapia conduzida em torno do afeto traz um respaldo científico muito grande para o método psicanalítico, que já era eficaz, né? Agora a gente consegue confirmar a eficácia desse método de tratamento. E aí, quanto mais nós resistimos a deixar a psicanálise envolta na literatura, na filosofia, mais nós temos dificuldade de mensurar o benefício, o resultado do nosso trabalho.
enquanto psicanalista clínico, enquanto método de tratamento, enquanto método de pesquisa. E é essa a proposta. A psicanálise está apenas retornando para sua base neurocientífica, de onde ela nunca saiu. Talvez ela se destoou, né, porque ela tinha muito a ver com a filosofia, servia muito como método de tratamento para analisar o social, para analisar o cultural, mas ela não pode perder a sua origem, a sua essência, aquilo pela qual ela foi desenvolvida, tá bom? E essa é a proposta da neuropsicanálise. E aí, alguns exemplos como o Eric Kandel, o Otto Gettenberg, trazem a ideia de que sim, é necessário esse diálogo, mas já o Blas, o Carmelli, que são também psicanalistas, vão se opor a isso, dizendo que a neurociência estuda o físico e a neuropsicanálise o subjetivo. E aí eu volto no início das nossas aulas, né? Se eu tenho aqui o físico e o subjetivo, se essas duas áreas começam a dialogar, eu, enquanto psicanalista, tenho base, né? Domínio, por assim dizer, das estruturas biológicas, físicas, químicas, psicofarmacológicas, mas eu também tenho domínio da parte subjetiva, que é cara à psicanálise. Então, se eu uso esses dois conhecimentos, não é óbvio que eu terei uma metodologia, uma possibilidade de ajudar esse paciente de uma forma muito mais eficaz do que se eu estivesse isolado dentro do ar subjetivo ou isolado dentro do método neurocientífico? É essa a proposta, é a gente ampliar a nossa lupa, a forma que nós vemos o indivíduo. Não apenas subjetivo e não apenas biológico, não apenas biológico, não apenas subjetivo, mas a junção, tá, dessas duas informações. E é isso que alguns psicanalistas têm resistência, e sempre quando a gente falar de neuropsicanálise, nós vamos encontrar esse tipo de debate. Esses dias eu não consegui ver o comentário, o rapaz comentou lá no meu Instagram que ele conhece, que a melhor coisa foi ele conhecer o meu perfil, que ele estava lendo os meus livros e tinha muito a ver, ele entendia muita coisa, mas que ele foi praticamente expulso de uma comunidade psicanalítica porque ele estava acompanhando o meu material e de certa forma lendo os meus livros. E aí tiveram uma resistência bem grande, que ele sofreu de certa forma essa expulsão da comunidade dele. Daí eu penso, né? Não é agora. A psicanálise sempre foi isolada de dialogar com outras áreas, mas incrivelmente ela dialogou, quase que se fundiu com a filosofia. Por que não fazer isso com a neurociência, que eu acredito que tem muito mais a contribuir enquanto manejo terapêutico do que a filosofia, que tem muito mais o peso social, analítico e cultural, tá? É essa a proposta, então. Só para vocês estarem a par aí de falar de psicanálise nas redes sociais, nos grupos, nas supervisões, nas escolas de vocês, pode trazer, de certa forma, um rechaçamento aí, tá? Bom, mas fazendo essa longa e detalhada introdução, vamos então falar especificamente aqui do que significa a ideia do id, tá? Eu quero muito que vocês entendam isso, que fique claro. Quando o Freud fala do id, o Freud fala do id como uma pulsão, né? Algumas traduções vão trazer instinto, mas não é instinto, é pulsão, motivação mesmo. E aí a ideia de pulsão, né? Essa energia, esse impulso que leva o indivíduo a reagir, e o Freud falou em um determinado momento que os seres humanos tinham impulsos semelhantes ao que estava presente também nos outros animais irracionais. E aí o Freud foi muito rechaçado diante dessa sua afirmação. Mas hoje a neurociência comprova isso. As mesmas necessidades, por exemplo, sexuais, de cuidado, de vínculo que eu, Eduardo, enquanto ser humano mamífero tenho, um cachorro, um macaco, enquanto um animal não humano mamífero também tem. E isso não é apenas uma teoria, isso é mapeado, tá? Dentro do cérebro existe bioquímicas específicas desses circuitos e existem estruturas específicas desse circuito que foi mapeado pela neurociência afetiva, em especial pelo Dr. Jaak Panksepp, tá? Então essa ideia é, o Freud teorizou que embora esse id estivesse presente em todos os animais, o Freud dizia que ele era inconsciente, ou seja, você age inconscientemente para atender esse instinto. Esse instinto vem inconscientemente e você acaba suprindo aquela necessidade sem ter consciência daquela própria necessidade. E aí, a partir dos estudos e das metodologias neurocientíficas, nós conseguimos compreender que esse id existe, como Freud disse que ele existia, não apenas nos humanos, mas em todos os mamíferos, mas isso discorda um pouco da teoria do Freud, porque na neuropsicanálise se comprova, a partir de evidências, que o id não é inconsciente como Freud acreditava. O id, ele é plenamente consciente.
tá? Se o ID não fosse consciente, os nossos pacientes não chegavam até nós dizendo o que eles estão sentindo, o que eles estão buscando, o que está doendo, o incômodo que eles estão sentindo. Então, o ID, ele é sempre consciente porque, se a gente for pegar na representação da nossa outra aula, o ID seria composto pelas nossas necessidades. Tudo aquilo que você tem como necessidade seria categorizado como o ID. Então, necessidades emocionais, que aí são os sete afetos que nós temos, necessidades homeostáticas, que daí é a ideia da fome, da sede, do sono, etc. Necessidades sensoriais, positivos, negativo, prazer, desprazer, sexo seria outros afetos, então. Então, todas as necessidades que estão constituídas em mim como indivíduo, necessidades de busca, etc., de vínculo, de sexo, estão constituídas também em outros mamíferos. E essas necessidades são aquilo que mantém o indivíduo vivo. Então, todas as vezes que você tiver aí, por exemplo, uma necessidade de fome ou uma necessidade de sexo, isso vai vir, isso vai ser latente, o teu corpo vai sentir, a tua consciência vai sentir, a tua racionalização vai sentir. Porque se o ID não fosse consciente, nós nunca buscaríamos suprir essa necessidade. Então, é um mecanismo primitivo de sobrevivência. Especificamente, o ID não só é consciente, como, de acordo com as evidências neurocientíficas, ele é a base da nossa consciência. Um nome muito específico que a gente dá para ele seria o sistema de ativação reticular ascendente, barra conectado a ele também a substância cinzenta periaquedutal. Então, nessa estruturinha verde ali, vocês podem ver que eu coloquei no cérebro como se fosse uma parte localizada do sistema de ativação reticular. Ele é tão primitivo assim, mas ele ao mesmo tempo é tão consciente que um bebê, para vocês terem uma ideia, quando ele está lá, um feto, está na terceira ou sexta semana de gestação, as primeiras estruturas cerebrais que começam a se desenvolver nesse feto é o tronco cerebral. E o tronco cerebral está também constituído pelo sistema de ativação reticular, porque a partir do momento que esse bebê nasce, ele vai sentir fome, ele vai sentir frio, ele vai sentir necessidade de cuidado e ele vai sentir necessidade física de vínculo. E a partir do momento que ele sente uma fome, que ele sente o medo, que ele sente o desamparo, esse bebê chora. Esse bebê utiliza os mecanismos que ele tem de choro, de berro, etc., para chamar a atenção dessa mãe. Mas se ele não sentisse, ou seja, sentir, a gente está falando de afeto, essa excitação que chega à nossa consciência, nós não teríamos comportamentos ainda primitivos limitados para chamar a atenção de uma mãe. Se um pássaro não tivesse, por exemplo, essa capacidade de sentir, esse id consciente, ele não gritaria para chamar a mãe para trazer alimento. Ele não abriria a boca para a mãe colocar aquele alimento dentro da boca dele. Então, todos os animais sentem. E essa nossa capacidade de sentir consciente, esse id primitivo, faz nos reagir ao mundo, faz chamar a atenção de quem pode suprir a nossa necessidade, tá? Então, a ideia é que o id, ele é a base da nossa consciência e o id é aquilo que sempre é consciente. E aí a gente tem uma discordância específica da psicanálise clássica. Então, o indivíduo, ele pode não especificamente saber qual que é o afeto, qual que é a necessidade específica em desvio, se é fome, se é sede, se especificamente é medo, se especificamente é vínculo. Mas ele sempre sente alguma coisa. Eu falo que basicamente os pacientes sofrem de sentimentos, ele sente alguma coisa, tá? E aí vai parafrasear aquela ideia de que os animais irracionais, por exemplo, um gato, um cachorro, eles não conseguem falar, tá? Eles não têm consciência assim para verbalizar alguma coisa, mas eles têm consciência perceptiva, eles sentem alguma coisa. Então, a partir do momento que eles sentem, eles comunicam isso de alguma forma. Então, a primeira quebra que a gente faz aqui da psicanálise clássica é que o id, que pelo Freud era inconsciente, o id ele é sempre consciente. Tá? Então imagina como no exemplo que eu coloquei ali, o id está localizado nesse tronco cerebral, especificamente no sistema de ativação reticular ascendente barra substância cinzenta periaquidutal, e existe uma necessidade, né? Você sente alguma coisa, eu tenho uma necessidade de fome, eu tenho uma necessidade de sede, eu tenho uma necessidade de vínculo. A partir do momento que você tem essa necessidade, esse tronco cerebral, esse id, ele demanda isso a você. Ele demanda isso para a tua consciência, ele demanda isso para o restante do teu cérebro. Quando é fome, por exemplo, e aí ele demanda isso para o bebê ainda não tem um córtex que ele vai lá na cozinha e pega alguma coisa. Então, quando esse sistema de ativação reticular sinaliza, quando esse id latente
ativa a consciência dessa criança, o que ela faz é berrar, ela grita se estiver suja, ela chora se estiver com fome, ela berra se quiser a mãe. E aí isso é o id fazendo uma demanda ao corpo, à consciência, ao cérebro, para que ele busque uma solução para aquela necessidade, para aquilo que ele está sentindo. Então, entendam o id aqui dentro da nossa teoria, trabalhando os sete afetos, o id seria constituído pelos sete afetos fundamentais. Mas não somente, porque nós temos os afetos Qual o CEP homeostáticos e lá? os sensoriais, mas Qual o CEP basicamente lá? o id, deixa eu Tá, deixar deixa aí lá com o certo. som Deixa lá certo. coisado, eu vou desligar aqui. Então, basicamente, assim, o ID são as nossas necessidades. O ID, ele vem sinalizar para nós que tem uma necessidade. A gente precisa de alguma coisa. É água, é descanso, é vínculo, é cuidado, é sexo. Quando isso é sinalizado como uma demanda, quando isso sobe como uma demanda para o cérebro, nós precisamos o quê? Buscar uma solução, tá? Então, nesse sentido, para ler o textinho aqui, as evidências indicam fortemente que a parte do cérebro responsável pelas funções atribuídas por Freud ao id, ou seja, a parte do cérebro que gera esses impulsos, instintos, etc., funciona de acordo com o princípio do prazer. Por que que uma criança, um bebê, que funciona totalmente a partir, a gente fala que a criança é só id, funciona a partir do princípio do prazer, ela faz suas necessidades em qualquer local, ela chora em qualquer local, ela quer comer em qualquer local, ela quer aquilo que ela precisa, suprir a sua necessidade agora, não mais tarde, não depois. Não há negociação com a criança, não há negociação com o bebê. Então, nesse sentido, a criança, o bebê, ele é puro id por causa disso, ele é pura necessidade. Se eu tenho vontade de fazer cocô, eu faço aqui. Se eu estou com fome, eu quero agora. Se eu quero carinho, eu quero agora. Então, nesse sentido, você sente isso para você poder fazer a demanda, tá? E esse sentir, ele é sempre consciente, como é também a base da nossa consciência. O ego, ou a parte do cérebro que desempenha as funções atribuídas por Freud ao ego, é intrinsecamente inconsciente. Olha que interessante, olha que desconstrução da psicanálise clássica. Porque para o Freud o id é inconsciente e o ego seria consciente. Mas os dados neurocientíficos revelam que o id ele é consciente e o ego, ou seja, aquilo que a gente vai entender mais adiante, ele é inconsciente. A maior parte do ego ele é inconsciente, como ele age, como ele reage, como ele define, é inconsciente. A partir de aprendizado, de experiências anteriores. Então, o id seria os nossos sete afetos. Lembrem-se disso. E aí a gente vai falar especificamente agora do ego, tá? Para a gente entender o ego, a gente entendeu o id, agora vamos entender o ego. O ego, ele vai se desenvolver a partir do aprendizado e da predição, ou seja, aquilo que ele acha que vai acontecer, aquilo que ele supõe que vai acontecer. O ego, ele aprende com a experiência, gente. Vamos agora, deixa eu tentar explicar o que que é o ego. Eu tenho uma demanda, eu tenho, sei lá, sede, eu tenho sede, né? O ego é a parte que vai solucionar, que vai trazer a solução para aquela sede que eu estou sentindo. Então, todas as vezes que o id faz uma demanda de alguma necessidade que eu tenho, ele vai acionar o ego. E é o ego que precisa, tá, de acordo com a realidade, ali o superego, buscar suprir aquela necessidade. Como que eu faço? Eu vou até a cozinha, tem um copo do meu lado, será que eu vou conseguir uma água na vizinha? Será que eu vou ter que ir a algum local? Mas nesse sentido, o ego supre a sua necessidade pelo aprendizado e não basicamente pela sua consciência. Você não precisa conscientemente pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo. Se fosse nesse sentido, um animal, um cachorro, um gato nunca supriria as suas necessidades, porque o id traz demandas para ele. E como que ele supre essas necessidades se ele não consegue refletir, analisar sobre aquilo? Então, nesse sentido, o animal aprende pela experiência. O ego inconsciente acaba funcionando. Ah, eu estou com fome e eu preciso suprir a minha fome. O ego é aquilo que vai me dizer assim: a outra vez, né, que você esteve com fome, você foi até a cozinha, pegou uma verdura, preparou alguma coisa e comeu. Ou seja, eu tive um aprendizado. E esse aprendizado, essa experiência supriu a minha necessidade. De fato, a minha necessidade foi suprida. Quando essa necessidade é suprida, ou seja, eu fiz alguma coisa, o ego registra essa memória. O ego registra esse aprendizado. Como que o ego registra esse aprendizado? Como que eu vou fazer para lembrar disso? O ego vai acionar o nosso sistema de recompensa. O ego vai falar: olha que satisfação, olha que prazer, você conseguiu suprir a sua necessidade a partir desse movimento, a partir dessa ação, a partir dessa atitude. Então vamos registrar essa atitude, porque uma próxima vez a gente já tem o material aqui. É basicamente, tá, aquilo que eu estava falando da tomada.
Uma criança está ali, de repente ela coloca o dedo na tomada e ela leva um choque. O que que o ego faz? O ego dá a sensação para ela de dor, de desprazer. Ó, você sentiu um desprazer, isso é uma experiência ruim. Então vamos armazenar essa experiência para que você não faça isso novamente na próxima vez, sem que você precise racionalmente pensar sobre aquilo. É basicamente quando você está andando na rua e você vê um pedaço de pau e você tropeça nesse pedaço de pau e você acha que é uma cobra. Se a gente precisasse parar, pensar, refletir sobre aquilo, automaticamente a gente não teria sobrevivido até hoje. Então, o que o ego faz é, vamos registrar esse aprendizado e a próxima vez que essa necessidade surgir, que o id demandar isso, a gente vai executar esse mesmo aprendizado. Mas o ego, ele não é um porão, tá? Como na ideia do inconsciente. O ego não é um porão. Constantemente o ego ele está atualizando as suas experiências. Por exemplo, uma oportunidade boa de atualizar a experiência é um erro de previsão, tá? O que que seria o erro de previsão ou o erro de predição? De repente eu acredito que eu quero, sei lá, um abraço, eu quero me sentir cuidado, e eu vou até aquela pessoa que sempre cuida de mim. Mas aí quando eu vou naquela pessoa, porque uma vez ela supriu a minha necessidade, eu chego lá e de repente ela não está disponível para suprir a minha necessidade. Existe aí um erro de previsão. O que o ego faz é, bom, vamos olhar para essa realidade e ver como que a gente pode suprir essa necessidade, já que aquela pessoa não conseguiu suprir. E aí você pega um telefone e liga para um amigo. Ao ligar para esse amigo, tem uma satisfação, sistema de recompensa, o ego registra esse aprendizado. Então, a próxima vez nós vamos ligar para o amigo porque funcionou. Mas todas as vezes que não funciona, o ego vai lá atualizar essa experiência para tentar adequar ela. Tá? É isso, esse é o papel do ego. Então, em outras palavras, existe uma necessidade demandada pelo id e o ego fala: o que eu devo fazer? Como eu satisfaço essa necessidade? Como eu faço para essa necessidade, para aquilo que eu estou sentindo desaparecer? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer no mundo? Qual é a solução que eu já tenho anterior? Qual é a solução que eu tenho que construir? Tá bom? E basicamente isso aqui vai bater lá no complexo de Édipo, que vai ser uma aula que a gente vai abrir. Por quê? Porque uma criança não tem ainda as capacidades de soluções para suas demandas acionadas pelo id como o adulto tem. A criança não tem essa autonomia. A criança tem, como o próprio Freud disse, um ego frágil. Um ego frágil porque ela ainda não tem capacidade cognitivas de pensar, de regular suas emoções, de encontrar uma solução para suas demandas. E aí tudo que ela faz é berrar, sinalizar, chorar, chamar pela mãe, tá? Mas sempre que ela chora e a mãe vem, aquele primeiro aprendizado, aquele primeiro comportamento é automatizado. Por isso que o choro frente à dor, frente ao sofrimento, frente ao rompimento de vínculo, é sempre algo automatizado. Ninguém precisa pensar, eu vou chorar agora. Isso vem, né? Vem como um instinto, como uma pulsão. Então o ego, ele sempre vai aprender, ele sempre vai se modificar e sempre vai evoluir a partir das nossas experiências. Ele aprende formando representações, ou seja, imagens mapeadas no córtex. É uma ideia. Se esse ego está aprendendo conscientemente ali a partir de um erro de previsão, ele precisa ter essa memória de acordo com aquilo que ele possa chamar, que ele possa trazer à tona quando eu precisar. Isso a gente estaria falando de uma memória explícita, ou seja, uma memória que está armazenada na região cortical e eu consigo evocar essa memória a partir do hipocampo. Mas essa memória, a partir dessa experiência do ego, ela também pode ser consolidada como uma memória implícita, o que significa que ela vai ficar na região subcortical. Ela continua funcionando, o ego continua executando essa memória sempre que ela precisa, mas infelizmente não satisfaz a nossa necessidade, mas está automatizada e é por isso que a gente repete. Então, basicamente, os nossos pacientes sofrem de sentimentos, necessidades que o id demanda e eles têm uma repetição automática inconsciente para suprir aquela necessidade. E à medida que ela não dá certo, porque ela está reprimido, o paciente tem sintomas. Ele sofre por causa daquilo, que seria basicamente o retorno do reprimido, né? Que o Freud vai falar um pouquinho. No entanto, a tarefa do ego não é fazer um registro permanente de tudo que ele experimenta, tá? Não é um porão, não é um bibliotecário. Assim, o que o ego registra é algo ativo. O que devo fazer, como satisfaço essas necessidades, como atendo essas demandas. Em outras palavras, como eu gerencio aquilo que eu estou sentindo, os meus sentimentos, as demandas que o id está fazendo para mim. Já que, como sentimos, representamos necessidades. Já que aquilo que nós sentimos, ou seja, os sentimentos, as demandas do id, sempre vão apontar para as nossas necessidades, tá?
como faço essas necessidades desaparecerem? O ID está demandando e como que eu faço elas desaparecerem? Então, se o paciente chega na clínica com um sintoma, seja qual for o sintoma, uma depressão, uma ansiedade, um medo, um pânico, o sintoma desse paciente está sendo demandado pelo ID, que aponta especificamente para uma necessidade em desvio. A ideia é o paciente está repetindo o padrão de comportamento para atender essa necessidade e não está sendo eficaz. Mas o que ele está sentindo é consciente. Por isso que ele vai atrás do que ele está sentindo. Por isso que ele busca tratamento para o que ele sente e não para aquilo que é inconsciente, que ele não tem nenhuma ideia, tá? Então esse seria o papel do ego, basicamente. Para clarear um pouquinho a nossa explicação é o aprendizado por predição. O ID tem lá uma necessidade que é consciente. Por exemplo, eu sinto fome. O ID, através desse sistema de ativação reticular ascendente, vai fazer uma demanda para o ego. Ego, eu preciso aqui de alimento, glicose, está faltando glicose na corrente sanguínea, eu preciso. Então, ele demanda isso através desse sistema de ativação reticular para o ego. E aí, o ego, nesse sentido, ele vai fazer o quê? O que que eu vou fazer? Como eu faço para suprir essa necessidade? Como eu satisfaço a fome desse indivíduo para que ele continue sobrevivendo? Como eu atendo essas demandas que o ID está fazendo para ele continuar vivo, tá? Então, basicamente, a fome, o sexo, por exemplo, é uma necessidade, ela representaria o ID. O ID vai ativar uma solução através do ego, que vai buscar essa solução no mundo, na realidade, de acordo com o princípio da realidade dele. E aí, basicamente, a partir do momento que o ego criou uma solução, ele vai então registrar essa solução. Lembrando, tá, gente, essa solução ela pode ser eficaz ou ela pode não ser eficaz. Por exemplo, a maior parte das soluções que um bebê, uma criança cria, né, para suas demandas, para o ID dele lá na infância, não é soluções eficazes, são soluções basicamente prematuras e ineficazes para suprir a necessidade. Mas naquele momento, com as suas limitações, é o melhor que a criança consegue fazer. Se ela consegue fazer, garantiu a sobrevivência dela não de uma forma positiva, mas garantiu a sobrevivência, ela vai registrar essa experiência, o ego vai registrar aquilo, e aí a próxima vez que surgir uma mesma experiência, uma mesma demanda feita pelo ID, o ego vai buscar essa mesma solução automatizada. E durante os 6 até os 7, 8 anos de idade são o período em que nós mais automatizamos memórias prematuras, memórias ineficazes. Automatizamos atitudes, escolhas, comportamentos, reações a partir daquilo que nós experimentamos. Então, como nós não temos um neocórtex para registrar essas memórias que eu possa evocar elas através do hipocampo, essas memórias são sempre, na maior parte da infância, armazenadas nas regiões subcorticais. Se elas estão armazenadas nessas regiões subcorticais, significa que elas não são memórias verbalizadas. E aí, quando eu falo para vocês que, de repente na infância existe um período em que nós não temos consciência, nós não conseguimos falar. Quando você leva para o paciente e aplica a técnica da livre associação, que é o paciente falar sem nenhum pudor, sem nenhuma restrição, basicamente o paciente tem uma dificuldade. Ele fala, não consigo lembrar, eu só vou até aí, não lembro mais de nada, o que eu vou falar não tem sentido. Basicamente porque essa técnica da livre associação, ela se esbarra aí. Ela encontra uma limitação nessas memórias proceduais, nessas memórias implícitas, e basicamente é aí que o tratamento analítico não avança. Se você olhar para o tratamento psicanalítico, basicamente a maior parte dos pacientes, eles vêm para a sessão e falam do presente. Eles falam do que está acontecendo no presente e o analista, através do comportamento que o paciente tem no presente, tenta intuir subjetivamente, compreender o que condiz com aquele comportamento que pode ter acontecido na infância. Então, são suposições, teorizações, tá? Não são evidências científicas. O que a gente está dizendo aqui é que a maior parte, essa lacuna que existe entre aquilo que o paciente viveu e o que ele consegue verbalizar sobre a sua infância, diz respeito especificamente a essas memórias implícitas, ou seja, as memórias armazenadas nas regiões subcorticais, que visaram a sobrevivência desse indivíduo e não a melhor solução, tá? Então, basicamente, a gente está dizendo que existe a maior parte das memórias que o indivíduo não vai conseguir acessar, assim, através da verbalização. Mas ele vai repetir. O padrão de automatização, o padrão dele fazendo sempre a mesma coisa para suprir uma necessidade vai continuar. E é esse padrão de repetição que nós, enquanto neuropsicanalistas, vamos buscar nesse indivíduo.
tá? Bom, basicamente o que eu consegui e descrevi até agora sobre memórias lá do ego, uma aprendizado, a gente está falando de memórias corticais, ou seja, neocórtex, córtex pré-frontal e etc. Somente quando uma memória for explícita, ou seja, quando ela estiver armazenada nessa região cortical, é que o indivíduo vai conseguir falar sobre ela, que ele vai conseguir verbalizar, que ele vai conseguir descrever, seja um evento, uma experiência ou um trauma, tá? Porque se essa memória ela fosse implícita, se ela estivesse na região subcortical, ela não seria declarativa, o indivíduo não conseguiria falar sobre ela, tá? Basicamente, a gente está dizendo que essas memórias elas correspondem a três tipos de memória. A memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, que é aquilo que eu consigo lembrar ou estou fazendo ou estou evocando nesse momento. As memórias episódicas, que são as memórias de longo prazo, e a memória semântica, tá? Que é o significado, por exemplo, de uma palavra, o significado de uma atitude e assim por diante. Na medida em que esse objetivo, que a demanda que eu fiz lá de fome, que o ID demandou fome, ele é alcançado, essas predições, ou seja, essas automatizações, aquilo que eu vou fazer depois, elas se tornam profundamente automatizadas, tá? Ou seja, de repente eu estava com fome, eu pensei, se eu for lá na cozinha e pegar alguma coisa na geladeira, eu vou suprir essa fome. Quando isso é automatizado, significa que na próxima vez que eu sentir fome, eu não preciso pensar, eu não preciso racionalizar, eu apenas vou executar isso. Por isso que toda vez que você sente fome, você sabe que você precisa é comer. Você precisa comer. E aí você vai pensar no que você vai comer, no que tem na sua casa, no que você pode comprar e etc. Mas basicamente todos nós, automatizados, sabemos que fome, ela se supre a partir do momento que nós comemos alguma coisa. Que sede se supre a partir do momento que nós tomamos algum líquido, em especial a água, tá? Isso são processos automatizados. Então, à medida que esse processo lá, esse aprendizado foi alcançado, essa memória, esse aprendizado, ele é consolidado. Quando ele é consolidado, significa que esse aprendizado ele vai sair dessa memória, dessa região cortical, né, que estava ali no neocórtex, etc., e vai descer para a região subcortical, para a região mais primitiva, tá? Em especial, os gânglios basais, a amígdala e também o cerebelo. Essas memórias, quando elas estão lá, elas são memórias emocionais e memórias proceduais. Significa que eu só executo, que eu só tenho reações a esses eventos. Eles não precisam vir à consciência para eu conseguir executar aquele aprendizado. Uma coisa básica que eu digo é o trinco de uma porta. Todos nós aqui, quando nós vamos para uma porta, automaticamente a gente já leva o braço para abrir aquele trinco. Isso é automático, eu não preciso pensar, estou diante de uma porta. O que que eu faço? Qual é o lado agora que eu vou virar esse trinco? E aí, automaticamente, aquela porta, por exemplo, de empurrar, é uma dessas teorias, né? Às vezes a porta, ela, sei lá, abre do lado direito ou abre do lado esquerdo. E às vezes, quando eu vou abrir do lado direito, isso não acontece, eu não consigo abrir essa porta, existe um erro de previsão. E aí o que o ego vai fazer é, vamos pensar sobre isso aqui, porque a próxima vez a gente precisa ter essa experiência, tá? Mas se todas as vezes eu vou ali naquela porta e abro daquela forma, e automaticamente eu vou executar aquilo sem precisar pensar. E aí, a partir do momento que, sei lá, eu precisava de cuidado, e eu entendi que para receber cuidado daquela mãe eu precisava chorar, chorar muito, aquilo vai se automatizar. Quando aquilo se automatiza porque foi eficaz, eu consegui chamar a atenção dessa mãe, essa memória vai ser transferida para a região subcortical. E na infância, isso acontece, por isso que a gente fala memória prematura, de uma forma muito mais intensa e quantitativa, porque na infância a criança não tem o neocórtex totalmente desenvolvido, ou seja, ela ainda não consegue armazenar esses aprendizados. Então, a forma que ela armazena esses aprendizados é enviando para essa região subcortical do cérebro. Porque se ela tivesse que registrar, se ela tivesse que aprender toda vez a mesma coisa, ter o mesmo comportamento, sentir fome, o que que eu preciso fazer, ela não sobreviveria. Basicamente, então, a maior parte das nossas experiências da infância que fizeram-nos sobreviver até agora são memórias implícitas, tá? Armazenadas nessas regiões subcorticais. Então, e outra, uma coisa que a gente precisa lembrar, nem todas as memórias automatizadas, tá? Elas começam como memórias explícitas ou conscientes, ou seja, a maior parte dos aprendizados que a gente teve na infância não passaram pela consciência, ou seja, não passaram pela memória de trabalho, eu não pensei conscientemente sobre aquilo para aprender. Simplesmente aconteceu, simplesmente está lá, simplesmente está registrado nessa região subcortical lá do nosso cérebro. Tá? Então, muito do que nós percebemos, do que nós fazemos, a forma que nós reagimos,
são derivado dessas memórias, tá, implícitas, dessas memórias procedurais e automatizadas, e não basicamente do que é consciente. Por isso que eu falo que quando o Freud fala lá que basicamente nós vamos buscar a mãe e o pai para se relacionar, o pai, um amor paterno, etc., o Freud não está falando de característica física, de fisionomia. O Freud está falando basicamente, e a neuropsicanálise comprova isso, é que se você entendeu que determinado comportamento, determinada atitude significa amor, prazer com o pai e a mãe, inconscientemente, através de uma automatização, você vai olhar para 100 pretendentes e um desses pretendentes vai corresponder à característica do que você conheceu, aprendeu e, em especial, automatizou, que não é consciente, sobre o que significa amor, sobre o que significa relacionamento, sobre o que significa um casal, um amor saudável nesse sentido, tá? E isso, essa escolha de parceiro, ela não é consciente, ela não é problematizada, porque a automatização das minhas primeiras experiências de vínculo, de cuidado, elas não foram conscientes, elas simplesmente aconteceram, tá? Então é por isso que a gente fala que rola a química, porque realmente quando o ego consegue falar é aquele parceiro que vai suprir a necessidade, basicamente é liberada uma bioquímica, uma ocitocina, uma endorfina na nossa corrente sanguínea, tá? Então, isso não é consciente, isso é um aprendizado automatizado, tá? É isso que a gente realmente executa e escolhe na vida achando que está escolhendo, pensando ou agindo de forma consciente. E pasme, porque 90% dos nossos comportamentos derivam dessas regiões subcorticais, de processos automatizados, e não basicamente da consciência que a gente acha que tem, tá? Para fundamentar isso, assim, fazer uma consolidação desse aprendizado, a gente então está dizendo que a memória cortical, ou seja, aquela memória lá episódica com imagem, etc., ela é essa parte vermelha aqui. Ela é essas memórias de curto prazo, memória de longo prazo ou memória semântica. Eu consigo evocar essas memórias que estão armazenadas no neocórtex e em outras regiões através do hipocampo. Eu consigo trazer essa memória à consciência. Já essas memórias implícitas aqui, memórias não declarativas, elas não sobem à consciência. Você não vai conseguir, por mais que passe 30, 40 anos fazendo análise, fazer o paciente trazer essas memórias à tona, tá? Não traz essas memórias à tona. Basicamente porque o que você aprendeu que significa amor e relacionamento não foi aos 13, aos 15, aos 16 anos. O que você aprendeu que significa vínculo, amor, etc., com todos os defeitos, com todas as disfuncionalidades, foi lá nos 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade. É nessa experiência que você automatizou isso, tá? Então tá automatizado lá o que significa amor para você. Tá automatizado lá o que significa felicidade para você, relacionamento para você, família para você, tá? Então nesse quesito aqui, essas memórias estão nessa regiãozinha aqui de cor preta. Então significa que a gente não evoca elas conscientemente. Mas esses aprendizados o paciente repete. Tá? Ele tem uma repetição a partir desse aprendizado. Por quê? Porque o ID vai demandar para você, por exemplo, eu quero um relacionamento. Você vai lá nessa regiãozinha subcortical, tá? E essa memória ela vai ser traga à tona como uma repetição, não como uma memória que eu consigo falar, verbalizar, que conscientemente eu estou pensando no que eu estou fazendo. Basicamente, você só executa aquilo que você aprendeu lá na infância, aquilo que você precisava buscar, aquilo que você precisava suprir. E à medida que você faz isso, você está seguindo um automatismo e não uma consciência que problematiza aquilo que você está fazendo. Tá bom? Aqui eu não vou entrar porque o inconsciente dinâmico cognitivo acho que fica para uma outra aula que é bastante coisa. Deixa eu ver aqui que horas que é. São 9h50, tá? Então aqui eu não vou entrar porque a gente tem ainda um pouquinho de coisa para fazer. Para finalizar, então, o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo, a partir dessa compreensão, que os nossos pacientes que chegam até a clínica, ao setting analítico, eles estão sofrendo principalmente de sentimentos, ou seja, aquilo que eles sentem. Eles estão sentindo alguma coisa e esse sentimento, falta de vínculo, libera capa opioide e traz uma dor semelhante à dor física. Eles estão sentindo falta de ocitocina, de cuidado, eles se sentem desconectados, precisam de mu opioide. Então, à medida que eles sentem esse desconforto, essa dor, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, essa fobia, eles vão até nós buscar, de certa forma, parar, diminuir, resolver aquilo que eles estão sentindo. Então, eles chegam e diz, na verdade, eles não vão chegar lá e dizer assim, doutor, eu estou
eu não estou sentindo nada, tem alguma coisa inconsciente, você pode tirar isso de mim, que eu nem sei o que é? Não, basicamente eles chegam, eu estou sentindo uma ansiedade, eu não estou dormindo, eu estou com uma depressão, eu estou com excesso de raiva, eu estou com uma angústia. Você pode me ajudar a resolver isso? Você pode tirar isso de mim? Então é nesse sentido, eles são conscientes daquilo que eles estão sentindo. E sentir é a representação do id, tá? Que é consciente e não inconsciente. Então, se o id é consciente, sempre que você sente alguma coisa, existe uma demanda sendo feita pelo id para você fazer ao ego e suprir essa necessidade. Lembrando que o id demanda coisas que nós precisamos para a sobrevivência. Todas as vezes que o id demanda fome, por exemplo, significa que eu saí da minha homeostase. À medida que o id fala, vai lá suprir, o id está falando, você precisa de alimento, de glicose para retornar para a homeostase. Quando eu supro aquela necessidade, eu retornei para aquela homeostase. Tá? É nesse princípio aqui que o id funciona. O id quer sempre levar-nos para a ideia de homeostase. Para isso, ele vai sempre fazer demandas. A forma que eu vou suprir essas demandas tem a ver com o meu percurso e, sobretudo, com o meu ego, tá? Então, a tarefa analítica é a gente precisa trazer essas memórias, esses aprendizados automatizados à consciência, tá? Como que eu trago isso? É o paciente falando não, porque o paciente não vai conseguir lembrar daquilo. Eu trago o comportamento, a repetição, eu trago aquilo que o paciente sempre repete, aquilo que não dá certo. Eu trago o comportamento repetitivo, a compulsão do paciente à consciência. Nós não vamos reproblematizar a memória em si, nós vamos reproblematizar o aprendizado. Por exemplo, fulano tenta de uma outra forma, faz de uma outra forma. À medida que o fulaninho lá faz de uma outra forma, aquilo supre a sua necessidade, essa memória ela vai dividir, ela vai competir com essa memória antiga, com esse padrão automatizado. Por que que ela vai competir com esse padrão automatizado e ela vai se sobressair? Ela vai sobrepor essa memória antiga. Porque se essa memória, esse aprendizado, essa sugestão que eu dei para ele tentar suprir essa necessidade de fome dele foi mais eficaz, ela atendeu de fato a necessidade dele, o ego vai dizer, ó, oh, essa necessidade aqui, ela supre muito mais a tua necessidade do que aquele aprendizado antigo, do que aquilo que você repetia. É como se esse relacionamento aqui, ele atende melhor às tuas necessidades do que o relacionamento semelhante ao teu pai, semelhante à tua mãe. E aí, à medida que você experimenta esse outro relacionamento, o ego fala, pô, ele atendeu melhor às minhas necessidades, então vamos ativar o sistema de recompensa. Ativa o sistema de recompensa, essa memória ela é automatizada. Quando ela é automatizada porque ela é eficaz, ela vai descer para essa região especificamente subcortical e ela passa a coexistir com essa memória antiga. Mas todas as vezes que você tiver essa necessidade, as chances são que você repita essa memória que deu certo e não essa memória que não deu certo. Mas para isso você precisa reaprender a fazer de novo, precisa ter uma nova experiência, precisa buscar outros campos, buscar outros aprendizados, tá? O que não significa que jamais na vida, depois do tratamento, essa memória não pode vir à tona. Pode vir à tona. É por isso que o processo terapêutico é você chamar a atenção do paciente para aquilo que ele está repetindo, para aquilo que ele está fazendo da mesma forma e não está funcionando para atender às suas necessidades. Isso é reproblematizar, tá? A memória automatizada. E uma coisa que eu faço, que eu acho que faz um diferencial, é se esse paciente não só reproblematiza no campo mental essa experiência, mas ele também consegue executar isso fisicamente, criar um novo hábito, uma nova atitude, uma nova ação em direção a suprir essa necessidade, as chances dessa memória, até mesmo excluir, de certa forma, essa memória antiga, é muito maior. Porque à medida que o corpo está participando, eu estou alterando uma memória, tá? Uma memória automatizada, que seria lá as memórias das regiões subcorticais. Os glândulos basais, que é uma das regiões que essas memórias automatizadas estão armazenadas, ele aprende por hábito, por repetição, pelo comportamento, são memórias corporais. Tá? E à medida que isso é memória corporal, significa que se o meu corpo participa dessa nova busca, dessa nova experiência, dessa nova tentativa, automaticamente essa memória vai ser armazenada nesses glândulos basais. E é isso que a gente precisa levar em conta. O paciente precisa, além de reproblematizar isso na terapia, na consciência, ele precisa fazer novas tentativas no mundo, novas ações, novas atitudes. E à medida que isso funciona, porque como um bom neuropsicanalista, você vai orientar ele para aquilo que funciona, essa memória tende a substituir aquela memória antiga que não funciona de forma eficaz e que geralmente deriva da infância.
porque é na infância que a gente tem essa maior necessidade de automatizar memórias, tá? Essa aula que você acabou de assistir é apenas um trecho das mais de 70 aulas já disponíveis em nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Na nossa comunidade, exploramos uma diversidade de temas como depressão, ansiedade, relacionamentos e muito mais, sempre com foco em demandas clínicas e na integração entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Baseamos nosso conteúdo e metodologia nos trabalhos de renomados neurocientistas como Mark Sommons e Jack Panksepp, e em nossos encontros ao vivo revisitamos importantes conceitos da psicanálise freudiana à luz das mais recentes descobertas neurocientíficas. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta ou profissional de saúde mental e busca um conteúdo realmente claro, didático e transformador, fundamentado nas mais recentes descobertas neuropsicanalíticas, junte-se à maior e mais acessível comunidade de estudos em neuropsicanálise do país. Clique no link da descrição e saiba mais.